inicia lá em 539, depois que ele conquista a Babilônia. E aí a gente avança muito nesse processo, quando a gente vai falando sobre a petição dos direitos humanos de 1628. Nessa petição tinha 3 coisas garantidas, era muito básico: o direito à liberdade, o direito à propriedade e o direito à segurança. Era basicamente isso que estava lá. E lá em 1628 que isso foi colocado. Depois, a gente tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1785. E essa tem uma história curiosa. Tem alguma menina, alguma mulher aí que se considera feminista? Levanta a mão para mim. Eu me considero feminista. Tem poucas feministas aqui hoje. Quando a gente vê esse lançamento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aconteceu uma convulsão social na época. É a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E tem uma autora muito interessante que chama Mary Wollstonecraft. Essa autora, ela é autora da primeira onda do feminismo. E ela brigava na imprensa da época com cartas, brigando com todos os filósofos, sociólogos, pesquisadores da época para dizer que não tinha que ser do homem e do cidadão, tinha que ser da humanidade. Porque as mulheres tinham que ser incluídas nessa carta de direitos. E ela lançou um livro maravilhoso que eu recomendo que todo mundo, seja-se por quem se considera feminista ou não, faça a leitura, que é A Reivindicação dos Direitos da Mulher. É um livro muito interessante para a gente entender um pouco dessa pauta lá de trás. E ela foi tão inteligente que, para fazer essa conquista dos direitos humanos, que era muito urgente de ser feita e que precisava ser feita, ela usou argumentos que agradavam aos homens. Ela não foi para a briga para falar assim: ah, não, mulher tem que ter direito humano porque a gente é gente, né? A gente tem que ter direito humano porque nossa vida vale a mesma coisa da vida dos homens. Esse seria o meu argumento, que sou mais briguenta de natureza. Mas ela foi muito sábia. O argumento dela foi: as mulheres serão melhores mães se tiverem direito a estudar. As mulheres cuidarão melhor das casas e farão comida melhor se tiverem noções de matemática desde a infância. E ela usou uns argumentos que eram propícios e adequados à época. Talvez eu, por exemplo, não teria estômago para utilizar, mas ela teve. E nessa sabedoria dela, ela conseguiu avançar muito. Então é um livro que eu indico a leitura para todo mundo. Reivindicação dos Direitos da Mulher, da Mary Wollstonecraft. Foi uma discussão que ela fez lá em 1785. E aí depois, a gente tem, finalmente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Essa declaração é assinada por 192 países. São todos os países que integram a ONU. Ela não tem força de lei, mas ela é um tratado muito importante e é um combinado que o mundo inteiro fez para que a gente tivesse um pacto daquilo que não era aceitável. Tem coisa muito básica lá. Ninguém vai ser escravizado, as mulheres têm os mesmos direitos que os homens, as pessoas negras têm o mesmo direito que as pessoas brancas, as crianças vão ser poupadas do trabalho, pelo menos até a puberdade. São coisas muito básicas que a gente coloca ali num texto e 192 países assinam e combinam que vão cumprir. E aí, a gente tem uma situação interessante no Brasil. Vocês acham que no Brasil os direitos humanos caminharam adiantados do mundo, atrasados ou mais ou menos pareados? Quem acha que foi adiantado, levanta a mão. Quem acha que foi atrasado, levanta a mão. Quem acha que foi mais ou menos pareado, levanta a mão. Pois é, foi atrasado mesmo, a maioria está certa. A gente teve muitas constituições na nossa história, né? O Brasil teve várias constituições, mas uma como a de 88, tão completa, tão maravilhosa, tão bem escrita, tão pensada coletivamente, aí foi só a de 88 mesmo. Se a gente for repassar um pouquinho da nossa história, a gente pega a de 1824, que era muito parecida com a primeira Carta de Direitos Humanos que a gente teve na humanidade. Ela garantia o direito à liberdade, segurança e propriedade privada. Era isso que estava lá. Liberdade, segurança e propriedade privada. Era o mais essencial. Aí a gente pega a de 1891. Ela coloca uma coisa muito revolucionária. Ela fala de voto universal. Mas é voto universal pelo namoro, viu, gente? Mulher não podia votar, não.
Voto universal para uns, mas não para todos. Mulher não podia votar, mendigo não podia votar, analfabeto não podia votar. Inclusive, o voto do analfabeto foi a última trincheira que esse país cruzou dos direitos humanos, que só foi garantido na Constituição de 88. Até 88, a educação era a última trincheira da cidadania. Se você não fosse alfabetizado, você não ia poder votar. Como se a pessoa mais pobre, como se a pessoa mais vulnerável não tivesse condição de criar suas próprias percepções dos políticos e do que ela acreditava a partir do que ela ouvia, a partir do que ela assistia. E como se a gente não tivesse que fazer um pacto enquanto nação de garantir o fim do analfabetismo, por exemplo. Eu aposto, não sei se vocês concordam comigo, que para muita gente era interessante que o Brasil mantivesse um contingente bem grande de analfabetos que não pudesse votar. Foi a última trincheira dos direitos humanos que esse país cruzou. Foi posterior até ao voto feminino que veio nos anos 30. E aí a gente tem a Constituição, essa Constituição de 34, ela cai muito rápido. Ela cai com o Estado Novo lá em 37. Então ela foi uma Constituição que durou um pouquinho demais e que não teve tempo de fazer, de fato, o que ela poderia ter feito pelo Brasil. A gente vai caminhando até que a gente tenha a Constituição de 88, que é essa Constituição que dá, de fato, para a gente condição de falar de um país que é para todos, ou de pelo menos colocar esse compromisso no papel, já que, na verdade, a gente está muito longe de atingir isso ou de conseguir isso. Mas o compromisso está lá, no papel. E é assim que a gente consegue ganhar várias vitórias judiciais, é assim que a gente consegue garantir que políticos cumpram com suas tarefas, porque está na Constituição. Uma coisa que eu esqueci de falar e que foi muito interessante da Constituição de 1937, alguém já ouviu falar da Defensoria Pública? A primeira vez que foi colocado em lei sobre o auxílio jurídico para as pessoas mais pobres foi nessa Constituição, que foi de 34 até 37, até o Estado Novo. Então a gente tem aí o batizado, o nascimento, a primeira vez que se pensa sobre o que hoje é a estrutura da Defensoria Pública, que é tão fundamental para que a gente consiga brigar pelos direitos que são necessários para a gente. E aí, gente, eu queria colocar aqui algumas das principais questões do enfrentamento aos direitos humanos que a gente vive hoje. Alguém sabe me falar, em Minas Gerais e no Brasil, quais são as principais questões assim, que agridem os direitos humanos e que a gente precisa pontuar? Violência policial, discriminação, questão de atividades, tanto política quanto econômica. Se você continuar falando, você vai dar todos os meus exemplos, eu vou ficar bem bravo. Muito bom, é isso mesmo. Eu coloquei aqui, a primeira situação, para mim, uma das mais flagrantes, não é só para mim, eu não estou aqui dizendo opiniões, mas eu estou trazendo falas de pesquisadores, é uma das mais flagrantes que a gente tem de violação de direitos humanos hoje no país, é das pessoas em situação de rua. A violação dos direitos das pessoas em situação de rua, ela é muito transversal. Ela impacta vários outros direitos que foram violados. A gente está falando do direito à habitação, que é violado. A gente está falando do direito do acesso à saúde, que é violado. A gente está falando do direito a desenvolvimento social, assistência social, que é violado. A gente está falando de 1 milhão de direitos que, de forma transversal, impactam as vidas das pessoas que estão em situação de rua. E a gente está falando de um público que é cada vez mais agredido e cada vez mais desrespeitado depois que essa população aumentou. Na pandemia, a gente viu o tanto que essa população aumentou. Ficou muito difícil para todo mundo, especialmente nos grandes centros, falar que quem está na rua está ali porque não quer trabalhar. Quem aqui tem reserva financeira para 6 meses? Pouquíssimas pessoas. Tem alguém que tem reserva para 1 ano? Tem alguém que tem reserva para 1 ano e meio? Essa risada mostra que a situação está ruim. A pandemia impôs para geral uma situação de dificuldade financeira que fez com que as pessoas ficassem 1 ano, 1 ano e meio, com dificuldade para ganhar dinheiro. Gente que morava de aluguel e que, se desse a sorte de tivesse sido organizado financeiramente a vida inteira, de ter sido organizado financeiramente a vida inteira, gastou todas as reservas. E essas pessoas foram para a rua.
a gente vê em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, nos grandes centros, mas a gente vê nas menores cidades também. E é um compromisso muito grande que a gente precisa ter de combate à violação dos direitos humanos, ter política pública específica para que essas pessoas tenham condições mínimas de serem tratadas com dignidade e saírem desse lugar que elas estão. Porque é muito fácil colocar um rótulo de usuário de droga, de preguiçoso na testa dessas pessoas e dizer que elas estão ali porque querem estar ali. A outra situação, que é uma violação de direitos muito sintomática que o nosso país vive, é a homofobia, a transfobia e todo tipo de preconceito e discriminação por orientação sexual. Escandalosa, desrespeitosa, acontecendo em todos os lugares. E hoje, isso está acontecendo num espaço que não poderia acontecer de forma nenhuma, nas escolas. Como esses assuntos estão sendo tratados com mais naturalidade dentro das famílias, dentro das reuniões de amigos, e cada vez mais os adolescentes têm coragem de ser quem são e de dizer o que são, dentro das escolas a gente tem vivido casos seríssimos de LGBTfobia. E essa é uma violação muito séria aos direitos humanos e que a gente precisa se comprometer enquanto sociedade a garantir. Muito recentemente, o Senado Federal queria violar esses direitos. O Congresso Nacional. Vocês viram um projeto de lei para proibir o casamento homoafetivo? Quem viu? Esse não é um direito que está em lei. O casamento homoafetivo não tem lei que garanta. Não está escrito em lugar nenhum que pode. Ele foi permitido quase uma década atrás, num julgamento do Supremo Tribunal Federal, em que o Supremo entendeu que era um direito constitucional, que era um direito humano, que as pessoas, independente de orientação sexual, pudessem se casar e constituir família. E essa decisão do Supremo valeu por mais de 10 anos. E, de repente, um grupo de parlamentares decidiu fazer um projeto que proibisse um direito que é humano. E a gente viu a grande mobilização na sociedade, muito capitaneada pela deputada federal Érica Hilton, que disse para os parlamentares que o povo brasileiro não ia aceitar esse retrocesso. Ou pelo menos a maioria do povo brasileiro não ia aceitar esse retrocesso. Um outro tipo de violência que a gente sofre e de direitos humanos que são violados é a violência estatal. Você falou da violência policial. Eu fechei em violência estatal porque aí a gente coloca junto a violência policial e a violência do judiciário. O judiciário com frequência é violento. Com frequência viola direitos humanos. Não é sempre não, mas com frequência isso acontece. Alguém já viu um caso de mulher que foi vítima de violência doméstica e foi obrigada a ficar numa sala com um homem que agrediu ela, que está provado, que tem foto, que tem laudo, que tem tudo, para poder discutir guarda de menino? Para poder discutir divisão de bens? Isso é violência do ponto de vista estatal, uma violência do judiciário. Então eu quis colocar a violência estatal para que a gente se lembrasse que não é só policial. A gente tem a violência acontecendo em todos os espaços do poder público e isso é inaceitável. No poder legislativo também tem, a gente vai chegar lá. Uma situação que a gente precisa colocar é que os policiais não são necessariamente culpados pela violência policial. Uma coisa que a maior parte das pessoas não sabem é que a disciplina de direitos humanos foi tirada ou diminuída da maior parte da carga horária dos policiais de todo o país. Quem sabia disso? Alguém sabia disso? A Polícia Rodoviária Federal hoje, a última turma formada da Polícia Rodoviária Federal não teve a disciplina de direitos humanos, porque o último governo decidiu retirar. A gente está falando de policiais que fazem a segurança das rodovias federais, que fazem batidas em bares de beira de estrada para saber se tem meninas sendo alvo de aliciamento, sendo expostas à prostituição infantil. Esses policiais não tiveram a disciplina de direitos humanos. A última turma formada da PRF não teve essa disciplina. E a carga horária da disciplina foi diminuída nas polícias militares e civis de todos os estados da federação, inclusive em Minas Gerais, onde a gente tem a sorte de ter a melhor polícia do Brasil, inclusive reconhecida pelo Atlas Brasileiro da Violência. Então esse é um tipo de violência que a gente precisa de muita atenção, porque o que se espera para os próximos anos é uma piora dos índices e dos dados que a gente tem. Outro tipo de violência que a gente tem, e eu não preciso me estender sobre ela, porque todo mundo viu as notícias escandalosas do início do ano, é a violência contra a população indígena.
Alguém aí ficou muito escandalizado, muito sofrido com os vídeos dos Yanomamis? Eu fiquei. É uma violência contra os povos originários do nosso país. É uma violência contra as pessoas que, muito sinceramente, são as donas desse país muito antes dos descendentes europeus nossos virem para cá, dos africanos serem trazidos para cá à força. É violência contra o povo que é dono desse país. Então a gente não precisa se estender sobre isso, porque todo mundo viu os casos mais recentes do início do ano. O penúltimo tipo que eu queria trazer, que eu quis destacar hoje, é do trabalho análogo à escravidão. Quem viu a matéria do Fantástico de domingo? Eita região nossa que está passando vergonha, né, gente? Para quem não viu, deixa eu contar. A Polícia Federal fez uma operação em várias cidades da nossa região, aqui, no centro-oeste de Minas, e encontrou trabalho análogo à escravidão em 3 cidades da nossa região. Tinha vários trabalhadores paraguaios presos, o ponto focal era Divinópolis, trabalhadores paraguaios presos por até 50 dias sem poder sair, fechados em quartos sem janela, trabalhando de 12 a 14 horas por dia, sem poder ter contato com seus familiares, sem poder sair durante até 50 dias, sem luz do dia, sem absolutamente nada. E eles estavam nessa situação. Até a Polícia Federal, que ficou quase 1 ano investigando, conseguir fazer uma batida lá e pegar. O dono da coisa toda é um cara lá de São Paulo, mas que percebeu que por algum motivo a fiscalização e o combate às violações de direitos humanos aqui em Minas Gerais estavam mais perto. E veio para cá para ganhar dinheiro aqui. Vocês terem noção, cada caminhão de cigarro falsificado que saía da loja dele, do galpão dele, estava orçado em 4 milhões de reais. Cada caminhão era cerca de 4 milhões de reais. E por último, a última situação de violação aos direitos humanos que eu quero trazer aqui hoje, eu vou pedir desculpa para vocês por trazer. Porque pode parecer que eu estou advogando em causa própria ou que eu não estou reconhecendo o nível de privilégio que nós temos. Mas eu quis fazer isso, sabe, Matheus? Quis trazer aqui hoje, quis trazer, Regina, por entender que era um assunto importante e que a gente precisa falar sobre isso. Eu estou como escolta policial aqui hoje. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira que a gente precisa de segurança para poder trabalhar. Isso não é uma coisa pequena. Isso não é uma coisa banal. Então, o último caso que eu queria trazer como violação de direitos humanos é a violência política de gênero. A primeira vez que eu recebi uma ameaça, e hoje tem um amigo aqui de muitos anos meu, que é o Maicon, eu era vereadora em Divinópolis. Foi no meu primeiro mês de mandato. Foi feita uma manifestação na porta da minha casa, eles me pediram de sair, foi uma confusão danada, e eu precisei da Polícia Militar naquele momento. Eu fiquei 11 dias sob escolta da Polícia Militar. E foi terrível. Foi terrível, terrível, terrível. Eu nunca tinha vivido aquilo na vida. Eu chorava todos os dias. Hoje eu não choro mais, mas eu chorava todos os dias. Foi um pânico total. A minha família completamente em pânico. Todo mundo com uma sensação de que você foi se meter nesse negócio de política, menina? Não tem ninguém que mexe com isso na família. E uma sensação de que eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo aqui. Se eu devia estar fazendo aquilo, se eu devia estar me expondo aquilo. Hoje, novamente, eu estou sob ameaça. Nos últimos dias eu recebi e-mails com ameaça quase todos os dias. A gente só parou de divulgar. Eu, a deputada Bela Gonçalves, a deputada Beatriz Cerqueira, a vereadora Isa Lourenço de Belo Horizonte, a vereadora Cida Falabella de Belo Horizonte, a vereadora Amanda Bondim de Uberlândia, a vereadora Cláudia Guerra de Uberlândia. Se eu não esqueci ninguém, somos nós. E a gente tem recebido quase todo dia. E aí são e-mails com descrição de como nós vamos ser estupradas, são e-mails com fotos dos nossos familiares, são e-mails com fotos da porta da nossa casa, são e-mails com telefone, CPF, dados, sabe esses bancos de dados vazados da Receita? Tudo isso de todos os nossos familiares e nossos. Tem até o descritivo do nosso cartão de crédito, onde a gente foi, o que a gente comprou e quanto a gente gastou. Quase toda semana tem uma nova ameaça. A gente só para de divulgar. Eu não posso falar sobre o motivo das outras, mas eu posso falar sobre o meu motivo. Eu decidi parar de divulgar porque eu achei que isso era muito covarde com a minha equipe. Primeiro, porque a minha equipe estava sofrendo muito com essa situação. Mas muito mesmo. Todo mundo com uma sensação
de medo permanente, uma sensação de, até porque nos e-mails eles falam como entrar na minha equipe, né? Uma sensação de muito medo. Segundo, porque a minha família também estava dessa forma. Mas graças a Deus eles não estão comigo todo dia, o tempo inteiro, igual a minha equipe está. Então eu supus que eles estão sob menor risco. E terceiro, porque o nosso mandato é muito legal. A gente faz muita coisa. A gente promove um monte de discussão importante para Minas Gerais. Agora a gente está fazendo um projeto de lei para garantir o restaurante universitário do alojamento como política permanente de assistência estudantil da UEM e da Unimones. A gente acabou de fazer um projeto de lei para discutir as cotas de telas do cinema nacional nas grandes salas de cinema do país, nas grandes salas de cinema de Minas Gerais, que é sobre onde eu legislo. Um monte de coisa legal e eu vou ficar falando de ameaça. Isso é covarde com o mandato, isso é covarde com tudo que a gente faz. E eu não quero que as pessoas fiquem me olhando como deputada ameaçada, coitadinha, porque eu não sou. Mas é uma violação de direitos humanos muito séria. E é uma forma muito clara de dizer para nós mulheres, professor, que a gente é muito transgressora de estar no lugar que a gente está. Que é muito inaceitável que a gente esteja no lugar que a gente está. E que parte da sociedade está engolindo isso muito amargamente, não está aceitando e quer fazer de tudo o que puder para tirar a gente desse lugar. Mas eles miraram em mulheres duras na queda. A gente pode estar sofrendo, a gente pode estar passando pelo que for, que a gente vai continuar firme, a gente vai continuar forte, a polícia militar está dando suporte para a gente, mas o que a gente quer é que a polícia civil investigue e pune essa galera. Porque é isso que a gente precisa e é assim que o ciclo vai se fechar. Então, de novo, me perdoem por trazer esse exemplo, e eu não sei, estava falando, Robson, eu não sei se vai parecer que eu estou advogando em causa própria, mas eu quis trazê-lo porque eu entendo que essa é uma violação de direitos humanos. Porque quando a pessoa me ameaça, ela não está ameaçando a Lohane. Ela está ameaçando 67.178 mineiros que escolheram a Lohane para estar na cadeira que a Lohane está. Isso não é brincadeira. Quando a pessoa ameaça a Bela, a pessoa não está ameaçando a Bela. A pessoa está ameaçando 44 mil mineiros que escolheram a Bela para estar no lugar que ela está, para falar as coisas que ela fala, para trabalhar como ela trabalha. Gostem eles ou não. Quando a pessoa ameaça a Beatriz, a mulher mais votada da história de Minas Gerais, ele não está ameaçando a Beatriz. Ele está ameaçando as 240 mil pessoas que escolheram a Beatriz para estar no lugar que a Beatriz está, falando o que ela está e fazendo as lutas que ela faz. Você pode não gostar, mas tem 240 mil que gostam. Então, vote em outra pessoa. Então, é muito importante a gente entender que todas essas violações de direitos humanos são inaceitáveis, seríssimas, e a gente precisa se mobilizar enquanto sociedade. Porque é impossível que em 2023 a gente aceite violência estatal, a gente aceite violência contra a população indígena, violência contra a população de rua, homofobia, que a gente aceite qualquer um desses tipos de violência, já que são violações muito graves e muito claras aos direitos humanos, e a gente não caminhou tanto enquanto sociedade para chegar nesse lugar horroroso. Só para terminar falando de coisa propositiva, a principal forma de enfrentamento às violências, as violações aos direitos humanos que a gente tem no Brasil, vem do Programa Nacional de Direitos Humanos. O Programa Nacional de Direitos Humanos está na sua 3ª edição. As 2 primeiras vieram no governo do Fernando Henrique Cardoso, foram muito legais e muito bem feitas, mas a 3ª, que veio no governo Lula, abre um pouco esse olhar para as mulheres, para a população LGBT, para os povos originários. Isso foi muito legal. E a gente segue cobrando que o governo federal, através do Sistema Nacional de Direitos Humanos, que é tipo o SUS, só que direitos humanos, faça o trabalho de enfrentamento que precisa ser feito a todas essas violações. No fim das contas, gente, se eu pudesse deixar uma mensagem hoje para todos vocês, e eu combinei de falar menos, para poder ouvir mais perguntas e responder um pouco mais, é que todo mundo tem direito de voar, independente do tipo do voo. Independente se vai voar rápido, independente se vai voar alto, independente se vai ser um bater de asa comum. Todo mundo tem direito de voar. E de forma mais poética, é isso que está escrito na Constituição de 88. E é isso que está escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é por isso que todos nós temos que brigar pelo dia. A gente está à disposição na Assembleia. E muito obrigada pelo convite na noite de hoje. Lohane França pelas palavras. Para não perdermos o vídeo, eu vou passar a palavra para os professores mediadores. Professor